Tecnologia do Campo de hoje, você vai ver o novo lançamento da Indutar durante a Expo Direto Cotrijal, a Magna. E ainda acompanhar a importância da cobertura de solo para o sucesso de produtividade das propriedades rurais que implementam o sistema de plantio direto. Especialistas em manejo de solo demonstram que uma palhada ideal depende de uma boa distribuição da palhada no solo e o acamamento homogêneo da cobertura vegetal. O rolo faca Katrina, implemento desenvolvido pela Indutar, empresa de Ibirubá, no Rio Grande do Sul, auxilia o produtor rural nesse manejo de acamamento ideal para um sistema produtivo mais sustentável. Tem ainda uma dica para manter a durabilidade do rolo faca. Com mais de 5 anos no mercado de máquinas agrícolas, a Indutar Tecnometal já alcança números expressivos de vendas de seus produtos em todo o Brasil. E hoje conta com um portfólio que já se tornou sinônimo de produtividade no campo, com o exclusivo rolo faca Katrina, oferecendo aos produtores rurais de norte a sul do país a possibilidade de se realizar um plantio sob palhada com alta eficiência na melhor janela de manejo. Ayrton, nós conhecemos a fábrica, sabemos da qualidade que vocês realizam para produzir o portfólio de vocês. Tudo que a Indutar faz hoje tem como responsabilidade a qualidade do produto final. Isso vem desde a fabricação com máquinas de última geração, equipamentos de ponta para se ter um produto final de altíssima qualidade. A Indutar, que todo agricultor reconhece como o fabricante do revolucionário rolo faca Katrina, aqui na Expo Direto Cotrijal, em Nome Toque, no Rio Grande do Sul, está lançando mais um grande produto para o seu portfólio. É a plataforma de milho Magna, aqui com o seu modelo 1550, de 15 linhas para 50 centímetros entre linhas. Mas a Indutar também tem modelos para a sua Magna de 8 a 26 linhas, com o chassi de até 12 metros. E durante a 20ª edição da Expo Direto Cotrijal, a Indutar mais uma vez foi destaque, apresentando o seu novo lançamento, Magna, uma plataforma de colheita de milho espigadeira, com capacidade para até 26 linhas de colheita, com chassi desenvolvido em aço estrutural, com alto limite de escoamento, garantindo uma resistência 50% maior em relação aos aços comuns, assegurando um equipamento leve e de alto desempenho. A plataforma de colheita de milho Magna da Indutar possui também bicos e carenagens de chapas de sacrifício em aço inoxidável e rolos mancalizados em suas extremidades e ponteiras e mancalizadores em aço naval de extrema resistência. A Magna vem para o mercado sendo a plataforma mais leve constituída em aço carbono, ou seja, a máquina mais leve e eficiente do mercado. Isso se deve a quê? A uma nova tecnologia nos rolos de espigadores, nas chapas de espigadoras diferentes, no chassi em formato framework, que é o mesmo formato de perfis estruturais de grandes obras, o que garante uma maior rigidez e ao mesmo tempo menor peso por equipamento. E o que a gente vê também é uma máquina muito robusta porque tem qualidade na fabricação. Com certeza. Qualidade desde o projeto até a fabricação, garantindo assim um produto final de excelente qualidade. O que vocês estão buscando lá na frente? Eficiência. Eficiência é resultado para o produtor rural, né? A colheita com a Magna fica mais limpa, fica mais ágil, fica mais econômica e com certeza a manutenção dela também foi pensada pela nossa equipe de engenheiros. A gente escutou produtores aí no Brasil inteiro e aí fez uma máquina com uma engenharia simples e uma manutenção barata. Assim, com inovação e alta performance, a indústria de máquinas agrícolas do Brasil auxilia o agricultor brasileiro a ser mais eficiente e produtivo. No próximo bloco, você vai saber mais sobre o manejo de palhada. É daqui a pouquinho, nós voltamos já. Faltam poucos dias para uma das mais completas feiras de tecnologia agrícola do mundo.
A AgriShow, que acontece em Ribeirão Preto, São Paulo, reúne profissionais que se encontram para conhecer as maiores máquinas do setor, lançamentos exclusivos e as principais tendências do ano. Os ingressos para a feira já estão sendo vendidos online pelo site www.agrishow.com.br. A feira acontece de 29 de abril a 3 de maio de 2019, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Introduzido no Brasil na década de 70, o sistema de plantio direto tem como pilares a rotação de culturas, o não revolvimento do solo e a formação de palhada de cobertura de solo. De acordo com os dados da Embrapa, apesar do sistema estar presente em 75% da área ocupada por lavouras anuais de grãos, apenas 15% utiliza esses 3 pilares em conjunto. É um plantio direto adaptado para os climas subtropicais ou tropicais. Então, o sistema plantio direto ele envolve, além do abandono do preparo e da manutenção da palha na superfície, a diversificação de culturas. Ou seja, nós temos que aportar ao solo uma quantidade de material orgânico superior ou pelo menos igual àquela que os micro-organismos decompõem por ano. No caso da palhada, sua principal função é proteger o solo como se fosse um guarda-chuva. No verão, essa proteção evita que os raios solares tenham ação direta, mantendo a temperatura amena e retendo umidade, favorecendo significativamente a germinação das sementes. Na época das chuvas, a palhada evita o impacto direto das gotas, reduzindo a erosão e outros impactos ambientais. Já no inverno e estação mais seca, protege o solo contra a perda de umidade pelo sol e pelos ventos, resultando em economia de irrigação. Além disso, a palhada proporciona maior atividade biológica no solo, potencializando o controle biológico de pragas e doenças, contribuindo ainda para a redução de plantas invasoras, reduzindo a necessidade de aplicação de herbicidas. Os adubos verdes podem ter um efeito supressivo de plantas daninhas, porque por competição por luz, eles evitam que essas plantas daninhas saiam e com isso reduz essa pressão das plantas daninhas nas áreas. Além disso, também tem alguns adubos verdes que têm efeitos sobre nematóides, tais como as crotalárias, por exemplo, principalmente a crotalárias infectáveis, com o intuito de reduzir a população ou evitar com que a população desses nematóides aumentem nas áreas, o que faz com que os produtores possam usar isso como uma técnica, dependendo do tipo de cultura que ele vai trabalhar, para reduzir essa pressão do ataque dos nematóides. No manejo da palhada, o tamanho das partículas e a distribuição sobre o solo são fatores fundamentais para que seus benefícios sejam potencializados. A homogeneidade dessa cobertura faz com que a decomposição do material orgânico ocorra mais uniforme, proporcionando uma liberação de nutrientes de forma mais controlada ao longo do tempo, diminuindo a necessidade de aplicação de fertilizantes minerais. A decomposição acompanha o tamanho do fragmento, acompanha a fisiologia da planta. Mas aí a gente consegue programar manejo. Na medida que não tem irregularidade, então nós vamos ter assim, lugares que tem muita palha, outra pouca palha, lugares vazios, muitos vazios, quer dizer, aí nós expomos parte do solo para as chuvas torrenciais, então ocorre o processo de salpicamento, né? E ocorre também, no passar do tempo, a decomposição vai gerando muitos espaços vazios. A rotação de culturas e a utilização de cobertura verde são grandes aliados para que os produtores rurais sejam produtivos e sustentáveis, promovendo uma agricultura menos agressiva ao meio ambiente. Quanto mais biodiversidade a gente tem no solo, e que essa biodiversidade ela é favorecida quando a gente tem culturas diferentes, quando a gente tem uma quantidade de palha na superfície, quando a gente tem raízes de culturas diferentes se desenvolvendo ali, aumenta essa biodiversidade e aumentando essa biodiversidade a gente vai ter mais condição de controle de organismos que poderiam prejudicar a planta de alguma forma, favorecendo micro-organismos benéficos para a planta e também melhorando a nutrição da planta, a absorção de nutrientes.
no próximo bloco, vamos até uma propriedade que tem utilizado o rolo faca Katrina da Indutar para o manejo de acamamento. Confira os benefícios que o implemento tem trazido nesse processo. Então não saia daí que nós voltamos já já. As inscrições para o processo seletivo do segundo semestre dos cursos de Mecanização em Agricultura de Precisão e Big Data no Agronegócio da FATEC Shunji Nishimura de Tecnologia de Pompeia, São Paulo, começam a partir do dia 3 de maio e seguem até às 3 horas da tarde do dia 10 de junho de 2019 e podem ser feitas pelo site vestibularfatec.com.br. A faculdade é de graça e tem duração de 3 anos. Como vimos no bloco anterior, o acamamento homogêneo e o tamanho uniforme de partículas fazem com que o manejo de cobertura vegetal no campo seja complexo, porém essencial para uma produtividade mais sustentável e com menor impacto ambiental. Para auxiliar os produtores rurais neste trabalho, a Indutar, empresa de Ibirubá, no Rio Grande do Sul, desenvolveu o rolo faca Katrina, disponível em versões que atendem pequenas, médias e grandes áreas de produção. O Katrina pode ser utilizado tanto em cobertura verde quanto na resteva do milho. Está no foco, ele está na missão da Indutar, desenvolver produtos inovadores, produtos que venham agregar cada vez mais, contribuir cada vez mais para o desenvolvimento, para o crescimento do agronegócio como um todo e junto com esse produto inovador, sempre agregando a mais alta qualidade e tecnologia disponível nesses produtos. Além dos benefícios oferecidos pela matéria orgânica no solo, o acamamento adequado facilita também o trabalho de plantio, diminuindo o risco de embuchamento. Com isso, a germinação e o estande de plantas também fica mais uniforme, garantindo maior produtividade. O sistema é plantio direto na palha. E rolar a palha nos dá grandes benefícios. O primeiro deles é a capacidade de fazer uma plantabilidade de qualidade. O segundo é o manejo de planta daninha, algo que vem crescendo em grande consideração dentro do setor. Em terceiro lugar, é uma emergência de planta da melhor forma possível. E dentro desse contexto todo, isso é produtividade. Na Fazenda São Leopoldo, de 3.000 hectares, que fica em Rio Verde, Goiás, o produtor Sandro Henques tem utilizado o implemento da Indutar desde 2016 e tem visto muitas vantagens na utilização, principalmente na manutenção da biodiversidade do solo. Quando você rola a palha ou corta ela um pouco, uma braquiária, por exemplo, você está estimulando raízes. Então, se você pudesse estar rolando ela até não apenas uma única vez, talvez 2 ou até 3, cada vez eu vou estar estimulando mais as raízes dessa planta, né? Até chegar um momento onde é que eu vou dessecar ela para realmente o plantio. Quanto mais essa planta estiver trabalhando lá embaixo, melhor. E como fazer isso? O Katrina faz muito bem esse trabalho. O que se observa em engenheiros agrônomos, técnicos, agricultores, é que é fundamental para expressar o potencial produtivo de grãos através de variedades geneticamente melhoradas, é preciso melhorar a condição do solo. Sem isso, não deverá acontecer muito ganho de rendimento. E nesse contexto, nós temos um implemento chamado rolo faca. Nesse processo, nessa transição para a melhoria do solo, ele tem uma importância fundamental. Por ser um trabalho intenso, o acamamento da cobertura vegetal exige atenção para o desgaste de peças e componentes do equipamento. Algumas práticas podem ser adotadas para a durabilidade do implemento. Qualidade ainda é o nosso ponto principal. Como nós estamos entrando no mercado forte agora nessa área de máquinas próprias, a gente está trabalhando bastante em cima da qualidade. Tentar trazer um produto o máximo possível, com qualidade superior e, principalmente, atender bem aos nossos clientes.
estamos trabalhando o máximo para conseguir atender bem essa demanda que o mercado pede. O Tecnologia do Campo de hoje fica por aqui. Acompanhe mais sobre os lançamentos da Indutar pelo site www.indutar.com.br. Quinta-feira tem reprise do programa às 9 horas da manhã, aqui no Canal Rural. E semana que vem estaremos de volta. Até lá!